Bom, nós estamos aqui hoje com Carlos Francisco, que é um grande ator, uma pessoa maior ainda. O coração desse homem não tem tamanho, é uma figura inesquecível. Meu irmão de vida, de arte e, enfim, é uma honra, uma felicidade poder estar aqui com o Carlos Francisco, que é ator e teve uma participação não, ele foi do elenco do Bacurau e um personagem importantésimo. Aliás, todos os personagens são importantésimos no Bacurau, né? Isso é uma coisa interessante do filme. E ele veio conversar com a gente aqui sobre o filme. Então, nós vamos começar a conversar com ele, pedindo para que ele se apresente um pouquinho para nós, conte um pouquinho da trajetória dele até hoje, e depois a gente entra na questão do Bacurau. Pode ser, Carlão? Opa, ok. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Contando a minha trajetória, em 96, eu sou mineiro de Belo Horizonte, e eu comecei a fazer teatro em Belo Horizonte, teatro amador e tudo, e em 96 eu fui parar em São Paulo. Na verdade, eu fui parar em São Paulo em 91. Em 96 eu voltei a fazer teatro, conheci a Oswald de Andrade, e acabei entrando numa oficina que a Renata, o Marco, eles estavam promovendo, e aí conheci essas figuras que viriam a ter importância fundamental na minha vida, na minha carreira. Renata é uma pessoa extremamente querida, irmã de jornada, a gente já passou coisas muito bacanas, construímos coisas muito bacanas juntos, e ela me ensinou muito, ainda é uma grande referência em tudo que eu faço. Eu sempre lembro dos ensinos, e às vezes eu passo para frente para outras pessoas e digo, aprendi com uma mestra, Renata, que é uma das maiores atrizes que eu conheci, ou com quem tive o privilégio de trabalhar, e também esse ser humano ímpar que todos conhecem. E aí, em 96, a gente começou a trilhar esse caminho, e eu entrei nessa oficina, fiz o Assassinato do Anão do Caralho Grande, e de lá a gente acabou ficando num grupo que via se tornar o Grupo Folias. Eu comecei na administração do grupo, e a gente foi ficando junto, e aí eu fui fazendo trabalhos artísticos também, entre elenco, e foi uma trajetória incrível. Construímos um espaço, o Galpão do Folias, que está lá na Santa Cecília ainda em plena atividade, já com uma geração de moços e moças talentosos, né, talentosíssimos e muito sérios, leva o teatro muito a sério. E lá tivemos a possibilidade de fazer muitas coisas. E fui parar no cinema também, como trabalhos, e fiz algumas coisas em São Paulo, depois deixei o Folias em 2015, deixei assim, fisicamente o Folias em 2015 e voltei para Minas para poder ficar com família, assim, pessoal mais velho, né? Ficar perto da minha mãe, das minhas filhas. E aí vim para cá e comecei a fazer mais cinemas. Circunstancialmente, o cinema entrou na minha vida. Eu acabei fazendo o Bacurau, razão pela qual estamos conversando hoje. Né? E foi uma experiência muito legal. Assim. No Bacurau, assim, a gente tem o hábito de nos apresentar dizendo: nós somos trabalhadores do teatro, eu sou nós somos um trabalhador da arte, e a minha função no filme é ator. Então, nós somos 300, assim, mas somos todos trabalhadores da arte. Lembrando que o cinema, assim como o teatro, é uma área que gera emprego, gera trabalho, né? Uma coisa que movimenta a economia. Além de alimentar o imaginário, além de fomentar reflexões estéticas e tudo, ele movimenta a economia, ele gera emprego, né, concretamente, assim como o teatro. Né? E
Bacurau foi um trabalho, uma possibilidade muito bacana de fazer um trabalho onde eu pude conhecer uma comunidade diferente da comunidade mineira, que é a comunidade do Nordeste. O filme foi rodado no, o filme se passa em Pernambuco, mas na verdade ele foi rodado no Rio Grande do Norte, uma cidade que chama Parelhas, que fica a 200 quilômetros de Natal, capital. E ele foi, dentro de Parelhas, ele tem um distrito chamado Barra, e ele foi rodado em Barra. Então nós acordávamos de manhã e íamos cerca de 1 hora de estrada até chegar na Barra para que a gente pudesse filmar. E grande parte da população, quer dizer, quase todo mundo de Barra e de algumas outras comunidades da redondeza, participaram do filme de uma maneira ou de outra, quer na parte artística, como integrando elenco e tudo, ou em outras atividades paralelas. E foi uma coisa muito assim, interessante, a gente percebeu o acolhimento que a comunidade inteira tinha pela produção do filme. Você andava na cidade, todo mundo sabia, você estava certo do filme, né? Eles tinham um carinho com a gente, assim, eles cuidavam muito para que as coisas dessem certo. E foi uma experiência muito rica, porque a cidade de Parelhas ela foi escolhida para rodar o filme porque ela era um lugar que não chovia há 9 anos, quer dizer, uma região muito árida. E quando o filme começou a ser rodado, choveu torrencialmente, depois de 9 anos. Então, choveu muito, e o que provocou uma mudança, assim, a direção, a equipe teve que fazer uma adaptação, partindo do mais simples. Quer dizer, no começo nós íamos filmar, eu falei que a gente andava 1 hora de manhã da Barra, de Parelhas até a Barra, e a gente fazia isso de van, de micro-ônibus, de carro. E depois que começou a chover, o único carro que era possível andar nas estradas era a Toyota. Então eles tiveram que trocar a frota toda, ligar lá do Nordeste inteiro. Eram 18 Toyotas que saíam em comboio pela manhã, que era o único carro que andava na estrada. Então chovia muito. E para a gente aquilo, de certa forma, era um obstáculo, assim, ou um dificultador, né? Porque alterava a questão de luz, a questão de mobilidade e tal, e para eles era um motivo de celebração. Então as pessoas chovia, eles andavam na chuva, de bicicleta, o pai com as crianças andando na chuva, celebrando, e a gente ficava olhando aquilo, achando a coisa mais linda. Quer dizer, essa relação com a água é uma relação muito diferente da relação que a gente tem, né? Quando falta água aqui na casa da gente, a gente entende. Uma coisa é um mal temporário, que você alivia de uma forma ou de outra. Lá, não. A falta d'água é uma coisa muito, muito séria, muito, muito complexa, assim, que interfere diretamente na vida das pessoas, na vida das criações, na vida das plantas. Então, havia crianças de 9 anos que nunca tinham visto a paisagem verde, por exemplo. E eles se deslumbraram com aquela coisa verde que eles nunca tinham visto, né? Para a gente, e quando eu cheguei, tinha uma represa, então uma das represas que tinha lá, ela estava vazia, ela estava a uns 3 metros abaixo daquela régua. Então, as represas têm uma régua medidora que dá uma noção da quantidade de água que ela tem, né? E aí havia essa régua, quando eu cheguei, a régua medidora dessa represa, ela estava uns 3 metros abaixo do nível da água. E logo depois ela estava acima da régua, quase transbordando a represa. Então, assim, foi muita água que choveu. Você sempre, no hotel, quando a gente estava lá, eu sabendo que eu ia gravar uma cena amanhã, aí hoje eu passava o dia estudando essa cena, né? O tempo que eu tinha, assim, eu passava dando uma estudada e tudo, se tinha alguma dúvida, conversava com a direção. E a partir do momento que você chega no set, a gente estava sempre em função do filme, como a cidade, o lugar que a gente estava, era meio cenário. Por exemplo, o figurino ficava, sabe aquela escola? O figurino ficava, e a maquiagem ficavam naquela escola. Tinha uma fazenda do lado, que era onde ficava a alimentação, onde a gente ia fazer as refeições. Então a gente chegava de manhã, ia todo mundo tomar café juntos, e depois a produção, a direção, a assistência de direção ia determinando quem é que ia para onde, dependendo do que você tinha que fazer, né? Você ia para o figurino, para a maquiagem, você ia esperar um pouco, você ia fazer alguma coisa. Então, nesse meio tempo, você estava já naquele clima, discutindo as questões que tinha dúvida. Então, se tinha texto com algum ator, já no café, a gente tomava café e falava, vamos passar, e já começava a passar texto, aproveitava os momentos, às vezes no carro, indo lá. Então, a gente estava... Era um processo de imersão, você estava o tempo todo em função do filme.
E aí, objetivamente, quando você põe a roupa e tudo, aí você se concentra e aí se prepara mesmo para a filmagem, ouvindo as orientações do diretor. As pessoas geralmente chegavam perto de mim e falavam, chegam aí, poxa, eu gostei muito do trabalho, achei bacana o seu personagem, eu gostei muito do filme e tal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e aquela sementinha, o que é aquilo? Aquela sementinha, na verdade, onde consegue, né? Onde pode, quando eu consigo comprar, aquela sementinha, na verdade, é uma sementinha de uma planta chamada Marcela. Ela serve mesmo para o estômago. Ela tem duas versões. Uma que é folha, que geralmente é feito um chazinho, ela é amassada, assim, misturada com água, para dor de cólica intestinal de criança, geralmente de recém-nascido, tudo. E aquela em semente, ela pode ser mascada, ela é boa também para o estômago, assim, e para o intestino. Não dá nenhum barato, ela não provoca nada. O Kleber costuma brincar dizendo assim que o que tinha naquela pílula era uma confiança, senso de coletividade e disposição, que é o que tinha na sementinha. Então, quando as pessoas, como elas ficavam conscientes de que era um coletivo, ficavam dispostas a enfrentar as questões. Era um pouco do que tinha naquela semente. Mas, infelizmente, ela não pode ser vendida. Assim. A Marcela pode. Você consegue comprar facilmente. A questão do personagem, quer dizer, eu tinha orientação, por uma questão circunstancial, eu teve um processo no filme, um processo de ensaio, de preparação mesmo do elenco, de discutir todo o roteiro, de ler tudo, de compreender cada faceta, de tentar entender os personagens, as correlações, as citações e até mesmo as referências assim cinematográficas utilizadas no filme. Por uma questão circunstancial, eu estava trabalhando num outro projeto em São Paulo, quando me convidaram, e eu acabei não podendo participar desse processo lá, que assim, de ensaios e tudo. Então, tive que correr um pouco atrás. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive a possibilidade de... Para fazer o personagem, a produção me perguntou, você anda de moto? Eu falei, não ando de moto. E aí eu pensei, bom, eles vão ou adaptar, ou vão esquecer isso e boa. E aí, quando eu cheguei na cidade, eles me disseram, você vai ter aula de moto amanhã, você vai ficar treinando. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei treinando moto lá. Como a gente filmava e o som da moto, às vezes, podia atrapalhar as filmagens, eu me afastava de onde tinha pessoas e ficava sozinho andando nas estradas, no meio da caatinga. E aquilo foi um processo que eu aproveitei muito para o Damiano, assim, porque ele é um personagem muito centrado, né? É uma pessoa que vive só lá no meio do mato e que se relaciona muito com a natureza. Eu já tinha um pouquinho dessa questão também, assim, de me relacionar com a natureza, de ter essa... Eu sou um pouco meio Damiano. E aí eu aproveitei, o útil ao agradável, todo o tempo que eu tinha que praticar moto, eu junto à Caatinga, eu ficava aberto para escutar o que ela estava me ensinando ali sobre aquele ambiente. A relação era muito agradável, as pessoas cuidavam muito da gente. E teve um dia que nós passamos, eu vou contar, por exemplo, para vocês terem ideia, assim, é um episódio que eu assustei muito. Assim. A gente ia de avião até a capital, ou então a gente ia até a Paraíba. Então, pessoa que é perto lá de Parelhas também, dá para chegar. E aí, um dia eu fui até a Paraíba e o motorista foi pegar a gente lá, eu e um outro rapaz que chegou do Rio também. E a gente estava indo, chegamos no final da tarde, a gente estava indo pela estradinha à noite, a noite caiu, né? E ficou tudo escuro. Em determinado momento, nós passamos por uma viatura da polícia. E a estrada lá muito estreita, e a polícia vinha atrás da gente. Uma hora o motorista falou assim, poxa, dá uma encostada, eu acho que eles estão querendo passar, né? Eles não passam, a gente... Aí ele encostou assim, fez sinal para passar, e eles pararam atrás, acenderam os faróis, e aí apontaram armas, mandaram sair do carro e tudo. E aí, pensa, a gente lá no sertão da Paraíba, na estradinha, no meio do mato, escuro, né? A polícia apontando arma para a gente, eu fiquei muito apavorado e tudo. Aí nós descemos do carro e ele perguntou, vocês são de onde? Eu falei, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas a gente está fazendo um filme em Parelhas e tudo. Aí os guardas olharam uma cara do outro, conversaram, entenderam, falaram, pô, pediram desculpa e trataram super bem. Falaram, não, nós estamos atrás de um pessoal, uma possível suspeita de sequestro, e os carros é muito parecido com o de vocês. O carro nosso era adesivado, era de uma empresa de turismo.
Ele tinha um adesivo no vidro traseiro. Ele falou, como não dava para ver quem estava dentro, por isso nós paramos, mas desculpa, boa viagem para vocês e tal, aquelas coisas. Então, todo mundo conhecia, sabia, de certa forma, quem era, que a gente estava lá fazendo o filme. Então, onde você estava, as pessoas, quando reconheciam, te tratavam bem, cuidavam. Era um pouco assim. Não sei se essa história foi uma boa história para demonstrar isso, mas é que eles mudaram radicalmente quando perceberam que a gente estava fazendo o filme, eles mudaram muito a atitude com a gente, o tratamento, né? Isso era de uma forma geral. Todos os lugares, a população inteira tratava a gente muito bem, era muito agradável estar lá. Eles faziam de tudo para que a gente se sentisse em casa. E entre o elenco também, elenco e equipe técnica. Era um bando de gente que se integrou muito bem, assim, não tinha um problema de espécie alguma. Também o Udo é uma pessoa muito agradável, os outros atores todos são muito simpáticos. A relação foi ótima, assim, era tudo muito, muito tranquilo. Não tinha nenhum tratamento, não tinha estrela em lugar nenhum, era todo mundo junto ali, fazendo filme, sabe? E quando não estava fazendo filme, a gente se divertia juntos. Foi muito bacana. A gente trocava, quando tinha a coisa da cena, discutia cenas, quando a gente tinha a possibilidade de ver a cena do outro, comentava, né? Falava do trabalho, olha, pô, bacana. Foi muito rico, assim, essa vivência lá. Foi muito tranquilo. O filme tem umas características interessantes, assim, por exemplo, ele tem um elenco, por exemplo, tem muitos negros no elenco, né? Assim, que é uma coisa não é muito comum num filme assim que não está falando de periferia, ou que não está, né? É uma coisa interessante. E, por exemplo, a matriarca da cidade, que é feita pela Lídia Tamaracá, uma negra, isso já era uma coisa em comum, né? Assim, mas a questão da relação com a direção, no caso, o Kleber e o Juliano, eles são pessoas adoráveis. Assim. Eles sabem muito o que eles querem, eles tinham muito claro o que eles queriam, mas, ao mesmo tempo, eles estavam abertos para que a gente desse a interação, que a gente contribuísse com a visão da gente, com a particularidade. Né? Então, eles sempre orientavam no sentido da cena, dizendo o que ia ser. Então, tinha um trabalho, um desenho de câmera muito preciso, então a gente tinha que se ater um pouco a esse desenho de câmera, mas dentro disso, ainda assim, você tinha como negociar durante a preparação, falava, a cena é isso, você podia argumentar e sugerir, falar, eu queria botar isso pode ser, não pode, ou não pode, entendeu? Mas eles sempre ouviam e a relação foi muito tranquila, assim, sempre deixavam a gente muito tranquilos e muito à vontade para poder desenvolver o trabalho da gente. Toda vez que a gente faz um trabalho, a gente faz o melhor possível, esperando que ele atinja o maior número de pessoas, que ele comunique tudo aquilo que a gente gostaria que ele comunique. É claro, a gente sempre sonha que o filme faça todo sucesso, a gente se esmera e todo mundo trabalha muito para que isso aconteça. Agora foi Bacurau um belo filme, um trabalho que os idealizadores levaram mais de 10 anos pensando no que eles iam fazer, né? Depois escolhendo lugares, relacionando pessoas, fazendo uma pré-produção, quer dizer, um trabalho muito grande. Muita gente envolvida em vários sentidos, mas, ao mesmo tempo, circunstancialmente, as coisas todas combinaram para que o filme tivesse esse sucesso. No momento do Brasil, momento histórico brasileiro, eu acho que do mundo, né? Momento do mundo muito propício ao que o filme coloca, assim, essa questão do filme, né? E isso acho que contribuiu. A gente torcia para que isso acontecesse. Talvez, não sei se a gente esperava que acontecesse assim, dessa forma, mas a gente trabalhou e esperava, e desejava que isso acontecesse. O filme, a minha visão pessoal do filme é a construção de uma sociedade em que as pessoas estejam acima dos rótulos sociais, né? Ali era um encontro de pessoas, não interessa a sua etnia, não interessa a sua opção sexual, não interessa a sua questão social, os seus percursos sociais particulares. Eram pessoas que tinham suas diferenças, conviviam no mesmo espaço e que trabalhavam juntas pela sobrevivência e pelo desenvolvimento da comunidade, sem pensar em si mesmo, com exceção de alguns, por exemplo, o prefeito.
Ele não fazia parte desse Aí, bolo, prefeito... né? Mas né, o prefeito alguns lá ali não faziam parte desse bolo. E eles estavam ali conscientes do que eles eram, mas se respeitavam integralmente, cada um no seu espaço, cada um com a sua diferença, ninguém julgava, ninguém condenava. Eles viviam em paz e estavam juntos quando era para estar juntos, estavam juntos. Eu acho que isso talvez seja uma grande coisa do filme, assim. Essa coisa que talvez a pandemia tenha ensinado junto com o filme, talvez tenha ensinado um pouco para a gente. A qualquer momento, a gente não vale muito, né? A qualquer momento a gente pode ter toda a nossa convicção tirada, né? O nosso tapete pode sair dos pés e tudo que você tinha de convicção, tudo que você tinha pode ir embora, né? De uma hora para outra. Tudo que você sabe, que você tem certeza absoluta, você pode ter que rever. E aí eu acho que talvez essa é uma questão também que o filme me coloca e que eu acho interessante. E Bacurau vai ter continuação? Isso aí o Kleber tem que te dizer. Eu gostaria muito que tivesse, né? O Kleber tem tudo para que tenha. É engraçado uma coisa que acontece hoje, é que a gente tem um grupo de atores do filme. Todo filme, geralmente, toda vez que você vai fazer um trabalho sobre cinema, você tem, por uma questão de como facilitar a comunicação, então você tem um grupo de atores, né? De técnicos, às vezes. Então, onde as informações são dadas. Quando acaba o filme, esse grupo se desfaz, uma questão prática, óbvia, é um grupo prático. O grupo de Bacurau ele existe até hoje, a gente se fala todo dia. Todo mundo manda mensagem, troca mensagem, conversa, se acompanha, se fala. Ficou todo mundo amigo, um elenco daquele tamanho, todo mundo ficou amigo. Claro, num grau maior, num grau menor, mas até a Sônia Braga, que mora nos Estados Unidos, fala, todo mundo se fala, sabe? Todo mundo se cumprimenta nos aniversários, nas coisas, sabe? Ficou doente. É uma coisa assim, virou uma comunidade mesmo. Família mesmo, né? Então pode ser que, quem sabe, vai que acontece uma continuação. Quantas semanas foram de filmagem, Carlão? Muito obrigada por você ter vindo. Imagina, Muito obrigado bom. pelo convite. Olha, 2 meses, eu acho, 2 meses e pouco. 8 semanas, mais ou menos? Ou mais? Foram 8 semanas, talvez 10 semanas de gravação, assim. E todas as cenas foram feitas nesse lugar ou vocês tiveram cenas em outros lugares? Todas as cenas foram feitas lá na região, lá na comunidade, em locações lá pela região. Né? Por exemplo, a casa do Damiano, por exemplo, não é na Barra, não é no município, é em um outro município. Foi feito em uma outra cidade. Dentro da fazenda de uma pessoa lá que cedeu o espaço para construção. Então, a casinha do Damiano, por exemplo, foi construída lá nessa fazenda. Então, nós fomos para lá filmar. Quando acabou as cenas lá em torno da fazenda, voltamos para a cidade. Só fomos lá filmar isso. Assim como em algumas outras coisas. Aquela represa do Lunga, onde o Lunga estava, e tal, numa outra represa também, que essa estava vazia, porque lá tinha uma coisa engraçada. Como eu falei, choveu muito, mas nem todas as cidades vizinhas receberam chuva. Então, algumas represas ficaram cheias, aquela do Lunga, por exemplo, ficou vazia, ficou seca. Eles conseguiram filmar lá. Há pouco tempo, nós recebemos uma mensagem que ela estava cheia d'água. Tá? Hoje não daria para fazer. Mas então, mas foi tudo ali no Rio Grande do Norte. Foi filmado por ali. E como havia um clima de trabalho muito tranquilo, a gente, quando estava no set, assim, a gente se concentrava no que precisava fazer, no que era a cena, nas movimentações de câmera, no que era o pensamento do personagem naquele momento, e fazia. Então, nesse sentido, foi muito tranquilo, assim, não teve... É sempre delicado, assim, essa coisa da nudez, mas você entende, no caso você compreende, essa nudez aqui é uma nudez extremamente necessária para exatamente para demonstrar fragilidade, exatamente para desnudar, para deixar o cara completamente nu, né? Assim, e aí você faz com tranquilidade, foi muito tranquilo fazer, e a equipe muito bacana, assim, muito, muito tranquila também, pessoal muito carinhoso, então foi muito sossegado, muito bacana assim, de trabalhar. A questão do tiro, nós tivemos aula também em Pernambuco tem um grupo tradicional de bacamarte, que eles andam até paramentados, eles usam roupas,
e eles têm por contrato essa obrigação de andar, eles só podem andar totalmente vestidos e eles têm um carinho muito grande com aqueles bacamartes. Então, nós aprendemos a tirar com os bacamartes e eles preparavam o tiro antes de acontecer, né? Então, aquele momento do tiro também foi um momento muito tranquilo. Eu estava muito cercado de segurança, assim, de todo tipo de... Foi muito sossegado fazer. E foi um take único. Até porque também eu pensei um pouco, como ator, pensei um pouco. Falei, pô, tô nu. Você vai dar um tiro de bacamarte, dá um estilhaço, solta um estilhaço de fogo, então vamos caprichar na primeira para ver se fica só nela. Aí fizemos a primeira, deu tudo certo, ficamos esperando, porque geralmente a pessoa se filma e eles dão uma rodada na cena para ver se, aí com o olho de todo mundo, da arte e tal, para ver se não vazou nada, se está tudo certo. E aí esperei um pouquinho, passou, ó, temos. Eu falei, oba, acabou, foi só um take. Então foi um take só do tiro. E a sequência da casa a gente deve ter feito umas 2 ou 3 vezes, com algumas variações. Por exemplo, tinha uma cena que eu não conversava com as plantas, eu ia em silêncio, só molhava as plantas em silêncio e saía. Aí depois eu fiz uma falando com as plantas e ficou falando com as plantas. Mas eu acho que os negros estavam representados lá pela Luciana, pelo Plínio, né, o professor Plínio que fazia lá. Então tinha algumas pessoas. Eu não pude ir, assim, sabe? Eu poderia ter ido até, ter me empenhado, ir para o festival e tudo, mas eu não senti assim tamanha necessidade de ir ao festival. O filme estava lá, eu estava bem representado pelo filme. Então, eu não senti essa necessidade assim, de empenhar. E, ao mesmo tempo, circunstancialmente, naquele momento, ia ser complicado para mim sair. Assim. Então, eu preferi não ir. Mas eu fiquei feliz que o filme tenha ido, né? E, do ponto de vista de todas as pessoas que quiseram, que desejaram mesmo ir, a Babi também, ela talvez eu possa considerar ela da ala negra. Mas todo mundo que desejou realmente ir, foi. Todo mundo quis, a Jamila, todo mundo que desejou foi. Então, a gente sempre, eu acho que eu vou me repetir, mas toda vez que a gente, eu pelo menos, assim, ao longo da minha carreira, eu procurei sempre fazer trabalhos que tivessem uma possibilidade de você ter uma reflexão que que tivesse essa questão social e política, né? Que você pudesse refletir um pouco a minha condição de negro, um país que é veladamente racista e tudo. Então, eu sempre procurei fazer trabalhos que me possibilitassem isso. Eu estou falando pessoalmente. Né? Então, no filme, a gente sempre, em todo trabalho que você faz, você procura colocar isso, dar a sua impressão, né? A sua contribuição pessoal nessa direção. E o filme, ele tinha, só pelo fato dele ter um elenco com negros, com trans, só isso já é, por si só, interessante. Assim, ele já tem ele já quebra essa hegemonia dessa produção cinematográfica burguesa e tudo. Então, acho que ele já quebra nesse sentido. E aí tem uma história interessante. O que o Kleber fala é que ele tinha o desejo de fazer um faroeste, né? Ele e Juliana, eles tinham... Então, durante muitos anos, eles ficaram pensando em juntar um monte de gêneros que eles admiravam no cinema, e o filme seria uma espécie de homenagem a esses gêneros, né? A esses diretores de várias tendências cinematográficas. Circunstancialmente, o filme pega um momento, acho que não só do Brasil, mas do mundo, em que há uma ascensão da direita, né? Em que dá uma mexida, assim, então uma coisa da direita no mundo que o filme dá uma catarseada assim, com os pobres, os sujos, os feios, os pretos, matando os gringos, né? Assim, que vieram para conquistar o que seria fácil. Eles vieram com armamentos, com equipamentos eletrônicos, eles vieram hiper bem preparados para dominar aquela comunidade, que era uma comunidade muito precária, né? No entanto, essa comunidade precária vence aquela tecnologia toda, vence todo aquele conhecimento, né? Então, isso faz, eu acho que aquela coisa, né? Quanto mais particular, mais universal. Então, essa questão nossa, eu acho que ela reflete no mundo inteiro. As pessoas entendem isso no mundo inteiro. Né?
E é com isso que elas vibram. Aquela cena, aquele tiro de Bacamarte, por exemplo, embora eu não tenha viajado assim, nos festivais, eu soube, né, por todos, que em todos os lugares essa cena foi muito aplaudida, em todos os países. Engraçado isso, não só no Brasil. Aqui em casa também foi bastante aplaudida. Quando tira o de Bacamarte, o cinema aplaude. E não, que no Brasil você compreende, mas você entender que isso aconteceu na França, aconteceu nos Estados Unidos, entende? Na Inglaterra, é engraçado, né? Aí você fica pensando, por que será que isso está? Até nos Estados Unidos eles aplaudiram, mas enfim. Mas não sei se eu te respondo. Eu tenho 2 perguntinhas para fazer. A primeira é se tem algum motivo específico pela casa do Damiano ser mais afastada de Bacurau, ou se não, e se aquela semente que o líder dos gringos, né, ele se corta um pouco antes deles começarem a atirar e começar tudo, e ele tem uma espécie de alucinação, até porque ele mata 2 membros que são do grupo dele, e depois, um pouco antes dele se matar, ele vê a imagem da Carmelita. E eu entendi isso como uma alucinação, e aí eu lembro que ele se cortou antes. Eu queria saber se tem alguma coisa a ver com a semente que a população usa no início do filme. Não, acho que não. Acho que são circunstâncias diferentes. Eu acho que ali a Carmelita, ela aparece mesmo para ele, né? Sim. É uma coisa de conter. Ele está no momento, talvez, porque aí já é uma leitura minha também, não sei se... Uhum. Mas ele está, como personagem, ele está no momento limite também, né? Ele está fazendo uma transição, e aí ele vê, né? Ele encontra com ela, ele já está meio lá com ela, ele já está meio no universo dela também. Ele se encontra com ela. Não sei. Você me perguntou uma outra coisa antes que eu não... Se tem algum motivo específico da casa do Damiano ser afastada de Bacurau? Não. É que ele mora no mato, né? Ele mora num sítio, ele não mora na cidade, assim, na região mais populosa, assim. Ele mora mais afastado. Agora, o fato da gente ter filmado num outro lugar fora de Parelhas é circunstancial, porque foi lá que tinha um espaço bacana para fazer. Eles conseguiram uma região, uma pessoa cedeu o espaço e a cenografia construiu a casa lá. Mas só por isso. Mas poderia ter, se tivesse esse espaço, poderia ter sido construído. Essa casa poderia ter sido construída lá na Barra, por exemplo. Uhum. Mas circunstancialmente foi construída em outras cidades. Não tem nenhum motivo assim especial. É só fazer ela ter sido doada lá, né? Lá nessa cidade, não na Barra. Uhum. Eu como negro, assim, não sei se eu consigo fazer essa leitura que ela fez como índia. Assim. Mas eu acho interessante, eu acho ela faz uma leitura assim, de uma concessão. Né? Ela acha que talvez não seja esse o caminho, que as pessoas que escolhem, né? Às vezes oprimir, elas escolhem, elas têm consciência de que estão oprimindo. Né? Então, em parte, eu acho que a nossa estrutura social, assim, que historicamente ela é construída a partir da escravidão e tudo, ela traz, eu acho que culturalmente, ela propicia socialmente, culturalmente, a existência do racismo, a existência da discriminação, essa coisa de que tem gente que é melhor que outras pessoas. Né? Ela culturalmente, talvez lá atrás, mas a opção em não superar isso, quer dizer, não caminhar na direção contrária, é uma opção, opção. Né? Há um pouco de racismo estrutural, no sentido de que ele vem com a gente, mas há um pouco da minha opção também não romper com ele. Né? Eu acho que é o que então, talvez, não sei se é isso que ela diz, assim, de que todos nós somos culpados de tudo isso. Né? Nenhum de nós escapa de nada, nisso eu concordo com ela. Num grau ou no outro grau, todos nós somos racistas, todos nós somos homofóbicos, todos nós permitimos que isso aconteça. Né? Então, se a gente não se empenha em fazer com que isso deixe de acontecer, a gente, de alguma forma, permite que isso aconteça. Né? Então, acho que nesse sentido, talvez eu concorde. Nessa visão um pouco radical, mas eu concordo com ela. A questão da visão da Teresa, porque tem as coisas aí em várias camadas e tudo, mas a visão da Teresa, ela está tendo uma alucinação mesmo, ela está tendo uma visão mesmo de que algo de muito sério está se aproximando. Né? É um pouco a distribuição das sementes do Damiano naquele momento é um pouco preparatória, assim, de despertar
mental a gente. Vamos nos preparar, porque tem uma energia vindo aí, a gente precisa estar atento. Né? Acho que é um pouco nesse sentido. Aí a questão dos caixões tem isso, mas as pessoas passam de carro, os caixões estão jogados na rua ali, né? Estão jogados na estrada, né? E as pessoas, o caminhão está passando por cima, e tem umas outras pessoas ali que estão recolhendo alguns caixões que estão bons e aproveitando. Quer dizer, estão lidando com a questão da morte de uma forma relativa também, né? Virar um tempo. Eu não sei se eu te respondo, não sei se eu consigo te responder, não, mas as coisas estão se apresentando, né? Mas a questão da visão ali da Tereza é um pouco isso. Ela está vendo que vem coisa pela frente. Tem um período ruim. Acho que é isso. Tem um filme para fazer, assim, que a gente acabei de ser convidado para fazer sobre a questão aqui de Brumadinho. Assim, é um personagem que supostamente mora lá e que denuncia um processo que está sendo vivido em Brumadinho e tal, e vai ser umas coisas bastante interessantes. Provavelmente assim que a pandemia passar, não sei quando é que vai ser possível. Teatro, eu estava dirigindo um trabalho aqui, inspirado no Quanto Custa o Ferro, do Brecht, e é inspirado no trabalho, não é, a gente não está fazendo esse texto, a gente está inspirado nesse texto, fazendo um processo. E aí veio a pandemia e a gente tem ensaiado online. A gente está tentando um processo, eu não sei muito como, a gente está descobrindo também como é que faz isso, estamos fazendo online. E eu estou fazendo como ator também uma peça do Ato Fuca, Sisue Bazinha é Morto, aí com o pessoal aí de São Paulo, eu estou ensaiando também, a gente está ensaiando via web. Não sei, a gente não sabemos quando é que vai estrear, quando é que vem, mas para você ficar num processo criativo. E estamos fazendo, propondo cena, coloca a câmera aqui, propõe cena. Então, uma coisa que a gente está tentando fazer é manter um espaço neutro e tentar fazer tudo nesse espaço neutro, né? Mantendo a máxima teatralidade possível, sem usar a câmera como linguagem audiovisual, assim, no sentido de editar, ou ter, né, foco, é um geralzão e a gente fazendo ali. Então, essa pandemia, a gente está fazendo meio isso, assim, acho que está tudo como todo mundo, né? Eu fiz um teste com outro personagem no ano anterior, para o Paterno, e acabei não fazendo o Paterno, não entrei no elenco. E aí, quando eu fiz o teste, uma das pessoas, que era o Felipe Martins, que ele era assistente de direção, ele estava fazendo produção de elenco, e no filme ele faz assistente de direção, ele falou comigo depois do teste, ele falou assim, olha, eu não sei se você vai fazer esse, mas eu tenho um personagem, se não der certo esse, eu tenho um personagem para você num outro filme. Eu estou olhando aqui, eu acho que você vai encaixar com outro personagem. Eu falei, pô, legal e tal. E nunca mais nos falamos. Isso passou um ano, e aí quando foi depois ele me ligou para fazer o Bacurau. Mas eles haviam, assim como eles fizeram para o Paterno, eles fizeram um teste no Brasil inteiro. E aí você tinha gente de todo lado, né? Tinha atores mineiros, tinha cariocas, gente do Sul e do Nordeste inteiro, né? Ceará, Paraíba, de Pernambuco, da Bahia. E foi um encontro muito feliz, assim, foi um encontro muito rico, assim, de tanta gente, de tanta cultura diferente trabalhando junto, foi bacana. O cinema é a arte da espera, isso indiscutivelmente. Talvez seja a coisa que você espera muito. Filma muito rápido, muito pouco, mas leva o dia inteiro para filmar, às vezes fica horas. Então, é sempre aproveitar. No meu caso, eu sempre procuro aproveitar esse tempo de espera para estudar o personagem, para fazer coisas, ou para fazer coisas que contribuam com o filme de alguma forma. Até mesmo, às vezes, por exemplo, eu faço reiki. Então, às vezes, no Bacurau, eu fiz muito isso. Às vezes, a gente tinha um longo tempo de espera no set, eu arrumava um cantinho fazendo reiki nas pessoas. Isso se ajuda a criar uma energia boa para o ambiente de trabalho. Então, não deixar que a espera te mine um pouco, né? E ficar extremamente concentrado em função do que você está fazendo, assim, o máximo ligado possível no personagem. Porque aí, quando chegar a hora de filmar, essa coisa deságua, né? Isso deságua com tranquilidade. Então, foi relativamente tranquilo, assim. Até por conta da diferença também, eu acho que eu ficava no início muito fascinado com a coisa do cinema.
né? Com a coisa dos equipamentos, como é que as coisas se organizavam, com essa diferença, né? Dessa coisa de ser em partes e tudo. E aí eu aproveitar, a minha palavra talvez tenha sido essa, assim, de aproveitar mesmo o tempo ocioso para produzir nesse tempo ocioso também. Uma coisa que talvez eu tenha ouvido também assim no cinema, e que talvez seja diferente no teatro, é que no cinema é menor, né? No teatro você faz para a última pessoa da fileira, né? No cinema você faz para a pessoa que está sentada na primeira fila. Talvez seja essa a diferença. Assim. Então é um exercício no cinema de você trazer para dentro, porque a câmera vai lá te buscar, né? Se você mexer a sobrancelha, a câmera pega, ela vê a sua sobrancelha mexendo. No teatro não, no teatro você tem que mexer bastante a sobrancelha, né? No cinema não, você faz pequenininho e já está grande. Se você fizer como no teatro, aí vira uma caricatura. Então, esse trabalho, esse exercício é que é um negócio assim, no começo você fica segurando, vou diminuir aqui, vou diminuir. Mas, muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente.